Assim diz a palavra, Atos 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Diga amém. Então vamos lá, meus irmãos. Olha só o que eu quero dizer para vocês. Vocês têm observado o que tem acontecido, né? As notícias e tudo mais que tem acontecido. Por exemplo, nós temos esse caso que agora está em alta, que é o caso do Epstein, né? E este caso, eu acredito que todo mundo aqui sabe, porque está em todas as redes sociais. É um caso de um homem que ele promoveu toda sorte de imoralidade, toda sorte de promiscuidade, né? E hoje ele está sendo investigado por abuso à criança, por canibalismo. É canibalismo que fala? Hã? Canibalismo. Por abuso, né? Porque diz que ele drogava as mulheres e abusava das mulheres. Por rituais satânicos, em meio a tudo isso, em meio a tudo que ele fazia, tinha também rituais. Amém? E aí, nós vemos isso porque isso está num contexto geral, está na mídia, enfim. Só que acontece aos montes. Quantas crianças são violentadas, né? Quantos filhos matam seus pais? Nós vivemos num país onde há tanta corrupção, tanto roubo. Nós vivemos numa época em que a vaidade é extrema. Tem aquela famosa Kim Kardashian, é Kardashian que fala? Que ela fez uma declaração assim, em uma entrevista que ela deu: se for necessário eu comer cocô todos os dias para não envelhecer, eu comeria, porque eu não quero envelhecer. E aí nós sabemos que tem a questão dessa busca por beleza, de uso de sangue, né? Que é injetável para a pessoa rejuvenescer. Uma das coisas que o Putin disse da causa, o porquê que ele atacou a Ucrânia, foi porque eles tinham um laboratório que usava crianças para extrair esse sangue. E esse sangue, com o plasma, ele é comercializado, celebridades fazem uso, é caríssimo, e as pessoas vão rejuvenescendo. Amém? Você pode jogar isso no Google e você vai ver essas informações de uma maneira bem mais clara do que eu falei aqui. Mas o que eu quero dizer para você? Que talvez você está ouvindo isso e você está, nossa, mas você não tem que se espantar. Normal. Isso é normal, é o natural. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Epstein, ele violentar crianças. Tá tudo certo as pessoas estarem desenfreadamente buscando essa beleza, buscando essa
sabe, essa juventude, tá tudo certo nós morarmos num país onde há corrupção, onde há injustiça social, onde há criminalidade. Amém? E talvez você está dizendo, meu Deus, o que ela está dizendo? Sabe por quê? Porque isso é o resultado da operação do Espírito que governa esse mundo. Este mundo é governado por este Espírito. E este Espírito, ele é oposto ao Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa ela está entregue a este mundo, ela está debaixo do governo deste Espírito. A palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. E às vezes nós pensamos, porque nós não queremos falar, porque é pesado, é feio. O diabo, ele não existe. Mas ele existe. Ele opera. E ele está fazendo o que ele tem que fazer. Então, para aqueles que estão vivendo debaixo deste governo, neste mundo, isso é o natural. Amém? Amém? Só que a palavra vai dizer, e o Senhor Jesus disse aqui para os seus discípulos o quê? Olha, espere que vai vir a promessa do Pai sobre vocês. João batizou com águas, mas vem aquele que batiza com o Espírito. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, nós poderíamos fazer um seminário do Espírito Santo aqui, um mês, que teria muita coisa para a gente falar. Mas eu quero ser muito objetivo. E por que eu decidi falar do Espírito Santo hoje? Porque o Espírito Santo, ele não é mais pregado nas nossas igrejas. Só, meus irmãos, que sem o Espírito Santo, eu e você fracassamos. Amém? Sem o Espírito Santo, eu e você fracassamos. Não existe uma igreja que vá morar com Deus, que vá morar no céu, se ela não estiver debaixo da liderança do Espírito Santo. Amém? E por que não falamos do Espírito Santo? Talvez porque o Espírito Santo foi banalizado. Sabe, porque as pessoas atrelaram o Espírito Santo com rodar, com pular, com cair no chão. Atrelaram o Espírito Santo com adivinhações que não são dons do Espírito Santo. Amém? Atrelou o Espírito Santo a uma coisa qualquer. Só que a nossa vida espiritual, ela está totalmente atrelada ao Espírito Santo. Ninguém verá o Pai se não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Este mundo não quer que nós falemos do Espírito Santo. Esse mundo, o mundo até mesmo religioso, não quer que você conheça o Espírito Santo. E mais, não quer que você se relacione com o Espírito Santo. E mais, não quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tem muitas pessoas que andam há anos, vão a uma igreja, mas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. E sabe o que eu vou dizer para vocês? É por isso que os cristãos de hoje são frágeis, inconstantes e carnais. Diga amém. E só para a gente entender rapidinho, eu vou falar com vocês o ministério, a ação, vamos dizer assim, o ministério, não sei se essa é a palavra adequada, mas para você entender, do Espírito Santo. Ela foi anunciada lá no começo, na criação. Na criação não, no dilúvio.
Quando a gente vai lá em Gênesis 8, a partir do versículo 7, vai dizer assim. Gênesis 8. Nossa, esse vento fica bagunçando meu coração, meu cabelo. Mas se desligar isso aí, eu morro. Ai, minhas irmãs, a menopausa é uma coisa triste. Mas nós vamos vencer. Gênesis 8, versículo 7. Houve o dilúvio e então as águas pararam. E aí Noé estava esperando para saber se ia sair da arca ou não. Nós vamos ler sobre o ministério do Espírito Santo aqui, diga amém. Você vai entender. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. A Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou a pomba. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda 7 dias. De novo, soltou a pomba, mas dessa vez, ela não voltou. Por que o Espírito Santo é representado pela pomba? Entenda uma coisa. Noé soltou a pomba. A primeira vez, o que a pomba fez? Ficou voando sobre as águas. No princípio, na criação, primeiro versículo de Gênesis. Então, Deus criou a terra. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O primeiro estado de manifestação do Espírito Santo. Certo? Segunda vez que que Noé solta a pomba. A pomba na segunda vez vai, pega um ramo de oliveira, volta. Como que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento? O Espírito Santo vinha, descia sobre o sacerdote, sobre o profeta, entregava o que tinha que entregar e voltava para o Pai. Ele ficava? Não. Detalhe, neste meio, quem que surge neste meio? Quem que surge? Jesus, o ramo de Jessé, o ramo da oliveira, nesse período, amém? Terceiro momento, a pomba sai e ela volta para a arca. Ela permanece, diga amém. E nós estamos em que tempo? No tempo em que a pomba, o Espírito Santo, veio e permaneceu, e está aqui, e está entre nós, e está trabalhando, amém? Mas ele permanece onde? Neste mundo? Não, este mundo é maligno. Ele permanece em mim e em você. Só, meus irmãos, que muitos de nós ainda vivemos como no Antigo Testamento. O Espírito Santo até acessa, o Espírito Santo até fala, mas aí a gente não dá espaço para ele ficar. Amém? E aí, meus irmãos, é por isso que a gente vê tanta fraqueza no meio da igreja. A gente fala de renúncia, a gente fala de vida com Deus, a gente fala de oferta, a gente fala de perdão, a gente fala de mudança de comportamento, a gente fala, sabe, meu irmão, minha irmã, se entrega, deseje esse relacionamento. Pessoas que conhecem a Bíblia, que têm anos,
ainda não desfrutam, ainda presas em coisas tão pequenas, ainda pensando em coisas que já não eram mais para tropeçar. Por quê? Falta esse relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque talvez a pessoa vem, ela ouve a palavra, ela ouve: eu preciso renunciar à minha vontade, eu preciso parar de acessar isso, eu preciso ser correta, eu preciso parar de mentir. Ela entende, mas na hora de praticar, às vezes ela sai do culto assim, ó: gente, eu vou ser outra pessoa. A partir de agora eu não vou mais fazer isso. A partir de agora eu vou orar. Ela entendeu aqui na cabecinha dela, mas e na prática? E na prática, meus irmãos, a prática é que é o problema. João 14, 25 vai dizer assim, põe aí João 14, 25. Jesus falando para os seus discípulos: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Próximo. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Então, essa é a tarefa do Espírito Santo: nos fazer lembrar, nos ensinar. Se você continuar vindo à igreja, tentando ser quem o Senhor quer que você seja, sem a submissão ao Espírito Santo, meu irmão, você vai se frustrar, você vai se afastar. Ou você vai ficar na igreja um crente frio. Às vezes eu vejo, sabe, o fogo pegando, o irmão ali tocando aqui, pulando, porque Deus está, o outro ali chorando, se derramando, rasgando seu coração, e pessoas assistindo, e você pode assistir, mas seria bem melhor que você participasse disso que o Senhor faz. Amém. E sabe por que também, meus irmãos? Existem situações que só o Espírito Santo vai nos capacitar para passar. Se nós formos lá em Isaías 11, 2, o que diz? O Espírito do Senhor repousará sobre ele está falando de Jesus. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas são as virtudes, se é que eu posso dizer assim, do Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim e em você, então nós começamos a ter sabedoria, a desenvolver entendimento, temor do Senhor, fortaleza, resistência. Meus irmãos, o que mais nós temos são crentes depressivos, são crentes ansiosos. Por quê? Não se fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é um personagem, o Espírito Santo é a pombinha, não é? O Espírito Santo é a presença de Deus em mim e em você. É a força que nós precisamos. E sabe, esses dias eu estava murmurando com o Senhor. Meu Deus, a gente fala isso, parece que não entra na cabeça. A gente está pregando de renúncia, a gente vê. E o Senhor me trouxe isso aqui. Falta o Espírito Santo. Falta a liberdade do Espírito Santo. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu já contei aqui para vocês. À medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente tem que dar resposta, gente.
Sabe, no começo da minha conversão, lembra que eu já falei aqui para alguns? Eu me entreguei, eu encontrei Jesus, eu falei, eu amo Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu tinha acho que 2 meses de convertida, que eu tinha tomado essa decisão. Mas aí eu resolvi ir para a balada. Eu era uma criancinha na fé. E eu disse assim, não, eu vou, mas eu não vou fazer nada de errado. E os amigos também em cima da gente, né? Por isso que às vezes, meus irmãos, no começo da conversão, você precisa se afastar um pouco de certas companhias. Não é porque você não ama, mas é porque não dá. Então, e as minhas amigas, vamos, Dri. Ah, o que tem? Vamos, Dri. Ah, vou, né? Sabe, gente, quando eu estava lá, e eu não estava fazendo nada de errado, eu falei, eu não vou fazer nada de errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tem ambientes que não é para nós. Ah, eu fui no show. Gente, eu não entendo cristão indo em show de cantor secular. O ambiente não é para nós. Ah, mas eu vejo a letra. Não é só sobre a letra, a melodia. Davi expulsava o demônio de Saul cantando ou tocando? Tinha letra? Então, meus irmãos, aquele ambiente, tudo que está sendo propagado ali. Sem contar que a maioria desses shows são cultos. Amém? Mas tudo bem. E eu fui lá e aquele não era o meu ambiente. E de repente, o doce, precioso, maravilhoso e sublime Espírito Santo chegou lá na balada. Porque ele não tem problema em entrar em prostíbulo, em balada, em bar, se ele para fazer a obra que ele tem que fazer. É nós que temos. E ele foi muito claro comigo, ele me disse, eu ouvi no meu coração, o que você está fazendo aqui? E eu me senti como Adão e Eva, eu me senti nua, eu senti vontade de me esconder, senti vergonha. E eu disse assim, nunca mais eu vou estar aqui. Nunca mais. Só, meus irmãos, entenda bem o que eu vou te falar. Se hoje eu disser, eu vou, não vai ter o carnaval aí? Quando eu era mundana, eu amava carnaval. Eu vou no carnaval. Eu só vou lá assistir. Eu não vou fazer nada de errado. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que hoje o Espírito Santo não vai fazer o que ele fez lá atrás. Porque hoje ele já me deu recursos para dizer não. Só que eu tenho que querer dizer não. Amém? O problema é que a gente vai ouvindo, a gente vai se alimentando e às vezes a gente não dá a resposta que a gente precisa dar. Amém? Há uma resposta que eu e você precisamos dar. Cada um sabe a sua medida. Talvez você está aqui e você é um recém-convertido. E você é novo na fé. Sabe? Então o Espírito Santo, ele vai fazer em você coisas que talvez ele não vai fazer para o seu colega do lado, porque o seu colega do lado, ele já está no momento de dar respostas, de corresponder. E como nós vamos corresponder? Sabe, meus irmãos, quando o Senhor falou assim, olha, espera o Espírito Santo vir, porque sozinho vocês... Aqueles discípulos andaram quantos anos com Jesus? Quantos anos? 3 anos com Jesus. Ouvindo o próprio Jesus. Ouvindo o próprio Jesus. Não estava ouvindo a Adriana, não. Com essa vozinha triste. O próprio Jesus.
E sabe, num momento, quando Jesus fala para eles, olha, sobre o Pai, Filipe faz a seguinte pergunta: mas Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus é até, Jesus fala, mas vocês estão comigo há tanto tempo e vocês ainda não sabem. Ei, meu irmão, você está ouvindo há quanto tempo? Há quanto tempo que você está ouvindo? Há quanto tempo que o Senhor está falando comigo e com você? Mudar de vida, de postura. Parar de mentir, parar de roubar, parar de trapacear. Há quanto tempo o Senhor está falando que esse mundo, essa terra, essa vida não tem nada para nós? E a gente continua buscando lá. A gente continua buscando nas conquistas. Eu já falei, você pode conquistar, porque Deus é bom, Ele te dá. Não podemos buscar satisfação nelas. Amém? E esses discípulos andavam com o Senhor, e quem, na hora da crucificação, ficou com o Senhor? Pedro negou. Eles davam mais trabalho do que ajudavam. Tiago e João, quando afrontados, disseram o quê? Senhor, quer que a gente ore e caia fogo sobre a cabeça deles, dos samaritanos, e destrua eles? E Jesus ainda olha e diz: qual é o espírito de vocês? Pedro puxou a espada, o seu velho homem, mas ouvindo o amor em pessoa, andando com a humildade em pessoa. Mas, meus irmãos, quando então vem sobre eles o Espírito Santo, e em Pentecostes eles são batizados. Pedro andou 3 anos com o Senhor, só atrapalhou. Em 3 horas de discurso, 3.000 homens foram batizados com o Espírito Santo. Ele levou 3.000 homens à salvação. 3.000 pessoas. Sabe por que nós não avançamos? Porque nós queremos espetáculo. O Espírito Santo quer habitar em mim e em você. A palavra diz que viria aquele que nos batizaria. A batismo é o que? Imersão. É um mergulhar, é um imergir. Nós mergulhamos nas águas como demonstração da nossa fé pública. Mas agora o Senhor quer que venhamos imergir no Espírito. Se tem uma coisa que o teu coração tem que clamar nesta manhã, é pelo Espírito Santo. Se tem algo que nós vamos buscar nesta comunidade, é o Espírito Santo. Sabe por que muitos de vocês, muitas das vezes, ficam angustiados como eu fico? A ausência do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu estou com a minha vida muito corrida, e eu dou aquela relaxadinha, sabe? Porque eu sou humana, na minha vida de oração, eu começo a sentir uma tristeza, eu começo a sentir uma angústia, nada para mim tá bom. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um filho maravilhoso, pais maravilhosos, minha irmã, minhas sobrinhas, eu não passo fome, glória a Deus, mas parece que nada tá bom. Eu sei o que é. E aí então, eu vou para o meu lugar de oração. Eu vou falar com o Espírito Santo. Você tem saudade do Espírito Santo. A tua alma necessita do Espírito Santo. Só Ele tem o consolo que você precisa.
Só o Espírito Santo tem o abraço que você busca no outro. Só o Espírito Santo tem o bálsamo que cura as feridas do seu coração. Só o Espírito Santo vai te dar forças para você resistir no dia mal, porque o dia mal vem, meus irmãos, para todo mundo. Só o Espírito Santo é que vai te dar condição de você negar as propostas desse mundo, de comer da bandeja deste mundo. Amém. Que não sejamos crentes vazios, que não sejamos crentes de placa, que não sejamos da comunidade, não, meus irmãos, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Talvez você está aqui, você já teve experiência com o Espírito Santo. Sabe, você já sentiu aquele queimar dentro do seu coração, aquela chama, aquela alegria, sabe? E hoje você sente frio, porque te feriram, porque te injustiçaram, ou porque você mesmo errou com você, se afastando, se distanciando. Eu me lembro, meus irmãos, eu me converti e eu ouvi falar do Espírito Santo. E sabe, eu falava todos os dias para Deus: eu quero teu Espírito. Eu quero ser cheia do teu Espírito. Eu quero ser batizada com teu Espírito. Eu quero, Deus. Vocês sabem que eu fui para a igreja nova, porque eu tinha um lar destruído. E eu queria a salvação da minha casa, a transformação da minha família. Mas quando eu cheguei lá, e eu ouvi falar do Espírito Santo, eu não pedia mais nada para o Senhor. Eu quero teu Espírito, meu Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque foi o Espírito Santo que me sustentou e que me sustenta nos momentos mais difíceis. Foi o Espírito Santo que me sustentou quando eu enterrei meu irmão. Foi o Espírito Santo que me sustentou e sustentou a minha casa quando nós passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Só que o Espírito é santo. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Não dá para querer o favor do Espírito Santo e o prazer do espírito do mundo. Não dá. Nenhuma noite de festa se compara à alegria do toque da presença do Espírito Santo. Nenhum ganho nessa terra se compara à alegria da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ficar. Ele não quer mais te visitar, meu irmão. Quantos de vocês que está aqui, que já foi tocado por Ele, que já provou da presença dEle, que já teve essa chama ardendo no seu coração, e que hoje você está tão distante, tão frio? Hoje, antes de vir para cá, eu falei para o Espírito Santo: eu sou tão falha, meu Deus, mas eu quero que eles saibam quem o Senhor é, quem o teu Espírito é. Falei para ele. Fui no banheiro antes de vir para cá e falei: fala ao Senhor, fala ao Senhor com eles. E sabe, da hora que eu subi neste altar, o meu coração está tão angustiado, mas eu sei que não é uma angústia minha.
Eu sei que é uma angústia do Senhor. Eu sei que é uma angústia do Senhor. E o Espírito Santo, Ele está falando: deixa eu ficar. Eu quero permanecer. Eu não quero mais visitar. Eu não quero mais visitar. Eu não quero mais que você pule para mim. Eu não quero mais que você toque. Eu não quero mais que você pregue. Eu não quero mais que você faça algo. Eu quero que você me deixe ficar. Me deixe ficar. Que você pare de fazer e deixe eu começar a fazer em você. Oh, meu irmão, eu nunca fiz isso. Fabrini faz. Mas o apóstolo Paulo, quando ele teve seu encontro com Jesus, ele permaneceu cego. Então o Senhor foi lá e enviou Ananias. Ananias orou por ele e impôs as mãos sobre a cabeça. Paulo tinha todo o conhecimento. O próprio Jesus tinha se revelado a ele, tinha pregado a ele. Mas faltava algo. Faltava o Espírito do Senhor. E por isso que Ananias foi colocar a mão sobre a cabeça dele e pedir ao Pai que o Espírito Santo viesse. Meu irmão, se você já é cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, como um ato mesmo de fé, e diga: eu quero ser liderado pelo Espírito Santo. Se você, meu irmão, está aqui e você ainda não é batizado com o Espírito Santo,